Tudo bom? Bem, eu, a princípio, nessa reforma tributária, eu não acreditava que fosse sair alguma coisa, né? Eu disse, inclusive, na palestra do Dr. Paulo, que sairia um remendão, né? Mas eu acredito que ainda vai tomar essas proporções. Há muito tempo vem se querendo fazer essa reforma, de forma que simplifique o sistema tributário brasileiro. Esse manicômio. Eu sou contador, eu sei o quanto é difícil, e o departamento das empresas, de fecharem essas informações. Ninguém quase entende nada, em cima de nada, do que ocorre. Por que que o sistema brasileiro é assim? Essa unificação tributária que veio agora, por exemplo, a CBS, o PIS, a COFINS e o IPI, ela poderia ter sido feita de forma diferente, assim como o IBS. Foi uma forma muito atropelada, mas eu entendo que a gente não pode fugir disso, né? Já está no Senado, não adianta mais a gente reclamar, não adianta mais espernear, porque a coisa já aconteceu. Então, com relação a essa aprovação, eu espero que no Senado já digam as alíquotas nessa padronização. Um remendão, eu digo que vem de novo, por quê? Determinados setores ou produtos continuarão com um determinado benefício, eu não sei como. Por exemplo, cesta básica vai continuar com benefício, que hoje já tem do PIS e do COFINS, né? Inclusive do ICMS. Então, essas alíquotas, no geral, nós vamos ter uma carga maior. E eu digo isso por quê? Porque lá em 2002, quando houve a reforma do PIS e da COFINS, nós tínhamos um regime cumulativo, que era uma alíquota de PIS e COFINS para todo mundo, que chegava a uma carga de 3,65 sobre faturamento. E aí, disse, não, vamos ter agora a não cumulatividade do PIS e da COFINS, né? Então, a alíquota passou a 9,25, a alíquota cheia, mas o contribuinte poderia se creditar da mesma forma de alguns custos. E o governo foi lá e disse assim, ó, só pode se creditar disso. Enquadrou lá, colocou na caixinha o que ele podia se creditar. E desde aí, o que teve foi um aumento efetivo, que saiu de 3,65 e a alíquota ficou em torno de 6%. A alíquota média de 6%. O que se pagava antes 3,65, começou-se a pagar 6%. Então, o CBS... Oi? Pessoal, desliguem seus microfones, por favor. Desculpa, fui eu achei que tivesse mutado. Desculpa. Sem problema. Então, eu não queria acreditar que o governo fosse aumentar esse novo, porque ele agora está colocando um imposto seletivo. E não tem como, vai haver um pequeno aumento. E o que vai acontecer novamente? Uma enxurrada de busca judicial por crédito. Isso, a meu ver, é o que vai acontecer daqui para frente de novo. Quer dizer, tudo que se conseguiu com direito a crédito nos últimos 20 anos, vai acontecer novamente. Não acredito que vai acabar a guerra fiscal com os estados. Vai ter uma alíquota padrão para o IBS, mas uns vão aumentar, depois vai começar a guerra. Por um lado, gera competitividade entre os estados. Enfim, então, nessa formação também do IBS e da CBS, a gente vai ter um menor custo com conformidade, né? Porque hoje nós temos várias declarações. São 2 tributos, inúmeras apurações, códigos, é uma coisa de louco. Só quem é do departamento contábil sabe o que é esse trabalho. Então, inicialmente, nós não vamos ter uma melhoria, né? Vai ter uma melhoria de conformidade, mas para os próximos, 5 anos, porque isso piora no primeiro momento, que não vamos ter 2 controles. Então, isso significa um aumento de custo com conformidade, com contabilidade fiscal. Então, eu acredito que se estabilize a partir do 3º, 4º ano. Eu acho que, doutor Paulo, por favor, não quero me demorar muito. Não, perfeito, né? Perfeito. Eu estava só escutando aqui e aprendendo um pouquinho, Fernando, mas beleza, eu vou... Depois eu faço essa parte, quando você me dá a palavra, eu continuo. Fique tranquilo. Por favor. Tá, então, o IBS e a CBS, e agora o imposto seletivo, é de se assustar, né? Eu não sei com que alíquota, não foi determinado nada, a gente não sabe o que vai sair do Senado, né? Por um lado, no assunto de Zona Franca, que daqui a pouco o doutor Paulo vai entrar,
eu não quero entrar no mérito agora, eu posso até conversar com ele, mas eu não sei onde isso vai. Nós temos que pressionar no Senado, né? Os empresários devem pressionar para que isso não aconteça. Eles querem regular essa tributação de uma calibragem de forma que fique igual a de hoje, mas nem eles sabem, eles não apresentaram estudo, não apresentaram nada. Eu entendo que isso poderia ter sido feito somente com PIS e a COFINS e o IPI, em um determinado setor, depois ir implantando isso com o ICMS e o ISS, de forma gradativa. Mas não, quiseram fazer agora de uma vez só, sem verificar o impacto na economia, porque quem sofre mais com o aumento da carga sobre o consumo é o pobre, de novo, né? Porque o pobre não tem renda, o rico já tem renda. O rico vai continuar poupando e tudo. Isso é muito ruim para a economia. Eu vejo dessa forma. Doutor Paulo, por favor, pode prosseguir. Perfeito. Bem, Fernando, muito obrigado pela introdução. Gostaria de iniciar aqui primeiro agradecendo ao Belisário por nos dar esse espaço de conversar um pouquinho com você sobre esse tema tão delicado e tão complexo, né, que é a reforma tributária. Desde foi feita a nova Constituição, a gente fala de reforma tributária. Fizemos um evento antes de ter a reforma tributária aprovada, falando sobre a reforma tributária. E o que eu quero fazer com vocês aqui hoje é uma sistemática de ser algo bem objetivo, tá? O Fernando fez alguns apontamentos muito importantes, né, das características gerais da reforma, mas eu queria realmente explicar para vocês de uma maneira mais concisa, né, o que vai mudar, né, que eu acho que essa é realmente a dúvida do empresário, tá? Então, eu não vou entrar aqui em juridiquês, não vou entrar em termos contábeis, eu vou explicar como é hoje e como vai ficar em relação à tributação de consumo e também outras mudanças mais relevantes, tá? Bem, primeiro que a reforma tem várias nuances, várias questões bem específicas que eu não vou falar aqui, né? Eu acho que a gente pode marcar um outro espaço, uma outra palestra, uma outra exposição para detalhar esses pontos. E o que eu vou falar aqui é basicamente a estrutura, a espinha dorsal da reforma, tá? Então, para quem não tem tanto conhecimento do setor contábil, setor fiscal, hoje, atualmente, eu tenho 5 impostos ou 5 tributos de consumo, né? Eu tenho o ICMS, ISS, PIS, COFINS e o IPI, tá? Basicamente, o que vai ocorrer na reforma tributária, eu vou extinguir PIS e COFINS por um novo tributo, por uma nova contribuição que vai chamar CBS, tá? Contribuição de Bens e Serviços. Eu vou extinguir o ICMS e o ISS, que são de competência municipal e estadual, e vou transformar ele num imposto chamado IBS, né, que vai ser gerido por um conselho conjunto de estados e municípios. E eu vou extinguir o IPI e vou transformar ele em um imposto chamado IS, tá? Imposto seletivo. Então, basicamente, o que nós temos hoje, vamos trocar 5 tributos de consumo por 3, tá? E não teremos mais nem PIS, nem COFINS, nem IPI, nem ICMS, nem ISS, e teremos CBS, de competência federal, IBS de competência estadual e municipal, e teremos o imposto seletivo de competência federal, tá? Feito esse panorama geral, para quem ainda estava, não sei se estava acompanhando, estava um pouquinho mais afastado do assunto, eu vou dar algumas características principais de como está o texto hoje, tá, gente? Isso é muito importante frisar, que o texto hoje ele não está finalizado da reforma, né? Isso vai ser debatido no Senado e provavelmente vão haver novas mudanças, tá? Mas eu vou dar algumas principais características aqui em relação ao IBS, a CBS e ao IS, para vocês entenderem como isso pode impactar os negócios de vocês, que eu acho que é o mais importante, tá? Então, assim, a primeira questão que é muito relevante em relação à reforma tributária é porque ela se propõe a simplificar o sistema tributário, tá? Essa é a grande questão. Nós temos um alto custo tributário, porque nós temos muitas legislações, temos muitas alíquotas, muitos regimes especiais. Precisamos acabar com isso, tá? Não fazendo críticas ainda de uma reforma que é simples e, ao mesmo tempo, ela é simplória, por não ter tantos sensibilidades com alguns setores, mas um ponto positivo da reforma tributária é que a legislação do IBS e da CBS ele vai ser unificada a nível nacional. O que isso quer dizer? Empresas de Manaus, por exemplo, quando produzem aqui, Zona Franca, incentivo, vão vender em São Paulo, vão vender no Paraná, em outros estados, eles devem analisar e aprender o regulamento de ICMS de todos os estados que eles vão vender. Eles precisam trabalhar com pelo menos 27 novas legislações de regulamento de ICMS, né? Um ponto positivo da reforma tributária é que essa legislação vai ser nacional.
Então, a mesma legislação de ICMS que vai existir no estado do Mato Grosso, vai existir no estado de São Paulo, vai existir no estado do Maranhão e por aí vai, né? Então, isso, por um lado, é positivo, porque facilita essa questão de você até mesmo descobrir o custo da sua mercadoria, né? Descobrir realmente o efetivo valor, o custo tributário dela, e vai caber a cada estado unicamente, né? Apesar de ser uma legislação única, a definição de alíquotas e por aí vai, tá? Lembrando que essas alíquotas também, gente, é importante citar que ela não vai ser uma alíquota que vai ficar bel prazer do Estado. Vão existir alíquotas de referência, né, que vão primeiramente ser feitas pelo TCU, para manter a tributação no nível que é feita hoje, tá? Um outro ponto relevante que eu quero trazer para vocês é que são pontos que vão realmente mudar tudo que a gente sabe hoje, tá? É que o IBS e a CBS, eles vão ter um cálculo por fora. O que é isso, meus amigos? Hoje, eu não queria falar de termo contábil, mas falando já, o ICMS, por exemplo, ele é feito um cálculo por dentro, tá? Que a gente chama de gross up. Ou seja, o ICMS ele compõe a sua própria base de cálculo. Qual o problema disso para o empreendedor? É muito difícil você, como consumidor, como produtor ou comerciante, saber exatamente qual que é o seu custo de ICMS na medida em que o próprio tributo compõe essa base de cálculo, tá? Então, na reforma tributária, o IBS e a CBS não vão ter cálculo por dentro, tá? Então, eles não vão compor sua própria base de cálculo. Então, realmente é um cálculo por fora que simplifica também essa questão de custo de conformidade, simplifica a questão do tributo não incidir sobre ele mesmo, tá? Isso também é um ponto positivo do IBS e do CBS. E talvez dois pontos mais relevantes, né, são a questão do princípio do destino, tá? E a questão dos incentivos fiscais, tá? Em relação ao princípio do destino, é até uma questão que é contraditória em relação à reforma, que ela pretende simplificar o sistema, e ela fala que vai demorar 50 anos para eu começar a transicionar para o princípio do destino, tá? O que é isso para vocês entenderem, meus amigos? Atualmente, hoje, a arrecadação dos estados, ela é dividida entre estados produtores e estados consumidores. Por quê? Porque o nosso país, infelizmente, ele é tenso, né? A população está muito mais concentrada nas regiões sul e sudeste do que na região norte e nordeste. Então, a partir do momento que eu concentro a tributação e, consequentemente, o recolhimento de recursos no local do consumo, eu retiro recursos dos estados mais pobres, que são os estados do norte e do nordeste, tá? Então, a reforma tributária, ela vai passar, isso vai estar expresso na Constituição, que o tributo vai ser recolhido sobre o estado de destino. Então, a tendência, nesses 50 anos de transição, é que lá em 2068, se não me engano, quando vai transicionar de vez, mesmo se você produzir uma mercadoria, por exemplo, em Manaus, e você vender para São Paulo, o tributo vai ser recolhido integralmente para São Paulo, tá? Isso também é algo que é muito relevante, porque ele muda totalmente a lógica que a gente tem hoje, tá? E o último ponto que eu quero falar, para não falar todos os pontos, não ficar me alongando muito, é a questão dos incentivos fiscais, tá? Os incentivos fiscais é algo muito relevante, principalmente para nós da região norte, que estamos em Zona Franca de Manaus, áreas de comércio e por aí vai, tá? O novo sistema tributário, ele se pauta por minimizar ou não existir exceções ao regime geral. O que é isso? Hoje, no Brasil, a regra é ter exceção. É até engraçado. Isso nós somos o país que a gente conseguiu fazer a exceção virar regra. E qual que é o problema disso? Você pega, por exemplo, o PIS/COFINS, que o Fernando falou muito bem. Eu tenho tantos regimes especiais ao decorrer do Brasil para cada setor que muitas vezes isso gera uma complexidade tão grande do sistema que eu não sei se eu posso ter crédito, se eu não posso ter crédito, como que eu faço. Então, a tendência que eles pretendem com a reforma tributária é que isso não exista mais. Então, regimes especiais, alíquotas diferenciadas vão ser, de fato, exceções, tá? E, consequência disso, obviamente, é não existir mais incentivo fiscal, tá? Então, com exceção de Zona Franca de Manaus e do Simples Nacional, não vai existir em nenhum local do nosso país incentivo fiscal, tá? Esse ponto eu tenho frisado bastante para os empresários aqui da Zona Franca, de Boa Vista, que eu atendo alguns também, que é uma faca de dois gumes, tá? Por que uma faca de dois gumes? Atualmente, eu tenho uma legislação, principalmente na Zona Franca de Manaus, em relação a ICMS, por exemplo, para as indústrias, que ela é muito vantajosa, tá? Eu tenho indústria de bem intermediário, não sei se alguém tem indústria de bem intermediário aqui, que ela tem incentivo de ICMS local de 100%. O ICMS dela é 100% diferido, né? Então, é um incentivo muito atrativo. Provavelmente, e isso não é uma certeza, mas provavelmente a reforma tributária não consiga manter incentivo nesse mesmo patamar. Ele pode até reduzir um pouquinho, tá? Mas
qual que vai ser o diferencial competitivo que nós temos que olhar estrategicamente como empresários, como gestores? Nós seremos o único local do país com incentivo fiscal, tá? Então, Santa Catarina, por exemplo, Espírito Santo, Goiás, são estados que têm incentivo fiscal, não poderão mais ter, e somente existirá incentivos fiscais, além do Simples, na Zona Franca de Manaus e demais áreas de livre comércio, como Boa Vista, Macapá, Bonfim, Guajará-Mirim, Cruzeiro do Sul, Tabatinga e por aí vai, tá? Então, assim, mais uma informação importante para o pessoal que não é de Manaus, tá? Que é de Boa Vista e outras áreas de livre comércio. Atualmente, antes da reforma, a única zona de incentivo fiscal constitucional é a Zona Franca de Manaus, tá? As áreas de livre comércio de Boa Vista, por aí, elas não têm proteção constitucional, mas meramente legal. Com a reforma, as áreas de livre comércio de Boa Vista, Bonfim, Guajará-Mirim, entre outras, ganharão também proteção constitucional. Ou seja, elas passarão a ter expressamente na Constituição a mesma proteção e os mesmos direitos da Zona Franca de Manaus, tá? Isso também é muito relevante, tá bom? Bem, dei um geral do IBS e da CBS, tá? Do IS, que é o imposto seletivo, eu vou falar muitas coisas, eu vou falar algumas questões principais. Por exemplo, o imposto seletivo, ele vai incidir basicamente sobre bens e serviços nocivos à saúde ou ao meio ambiente, tá? Não sei se alguém aqui já foi em Dubai ou em países árabes, mas lá tem o Sintax, né? Que é o imposto do pecado, né? É basicamente um imposto que ele é voltado para isso, para induzir que não haja o consumo ou não haja a propagação de tributos, de bens ou serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, tá? O imposto seletivo, ele também vai ter uma função muito importante em relação à Zona Franca de Manaus, gente, tá? Porque o imposto seletivo, ele basicamente vai substituir o que é o IPI hoje, tá? Então, a Constituição, ela contempla que o imposto seletivo, ele vai incidir sobre duas hipóteses gerais, tá? Bens nocivos à saúde, bens nocivos ao meio ambiente. E ele cria uma terceira hipótese, que é incidir o imposto seletivo em bens produzidos na Zona Franca de Manaus, tá? Por quê? Porque eu vou substituir o IS pelo que a gente tem do IPI hoje, ou seja, a gente vai criar uma carga tributária de imposto seletivo para bens e mercadorias não produzidas na Zona Franca de Manaus, por exemplo, sem PPB, para poder manter a competitividade da região, tá? Bem, esse é o geral do geral, né? Tem muitos mais detalhes, muito mais princípios, muito mais coisas que a gente poderia falar aqui. Eu acho que a gente pode marcar depois realmente um encontro, um workshop sobre isso, me coloco à disposição. Eu gostaria de finalizar agora aqui falando realmente de alguns pontos de atenção, tá? Justamente porque nós, como uma associação, até comentei isso com o Ferdinando, ainda temos tempo de levar pleitos de melhoria para o Senado. Até mesmo porque o relator da PEC no Senado é um senador do nosso estado, que é o senador Eduardo Braga, tá? Então, assim, alguns pontos de melhoria que realmente os empresários precisam se unir, e acho que esse é o grande fim da Plana Amazônia, o maior problema de todos da reforma, que é relegar todas as dimensões da reforma tributária para uma lei complementar, que sequer foi pensada, que sequer foi escrita, que sequer existe, né? Porque isso é muito temeroso, meus amigos. Quem é empresário, pelo menos há mais de um mês, não precisa nem um ano, mais de um mês, sabe que no Brasil o legislativo tende a aumentar a carga de tributo por meios auspiciosos, né? Então, a partir do momento que eu dou para o legislador ordinário, por um quórum muito mais baixo, a amplitude normativa de fazer o que quiser na lei complementar, eu posso indiretamente aumentar a carga tributária, tá? Por um exemplo, acho que tem alguém falando. É uma pergunta? Então, só um minutinho, por favor. Antes de passar, o Ferdinando quer falar. Mas o senhor termine doutor Paulo, o senhor termine seu pensamento. Em seguida, passamos para o Ferdinando e depois começamos as perguntas e respostas. Complemente seu pensamento, por favor. Então, meus amigos, o grande problema de relegar essas questões para a lei complementar é que, com certeza, né, eu vou ter um problema dando como atividade, né, porque eu vou ter a questão não cumulativa definida em uma lei complementar que não existe, e pode haver restrição a crédito, né, como forma de aumentar a arrecadação. Eu vou ter um problema também da questão do aumento da carga tributária, especialmente para serviços, para agronegócio, para transporte aéreo. Isso vai acontecer, é inevitável. Por exemplo, eu gosto de dar meu exemplo, né? Eu me ferrei, que eu sou advogado, pagava 5% de ISS,
vou começar a pagar 25% de CBS, de IBS e CBS, provavelmente. Né? Então, é um salto de mais de 20%. De alíquota padrão. Né? Mas, enfim, vou deixar para o Ferdinando, falei demais. Antes de passar... Muito obrigado, doutor Paulo. Foi excelente, resumido, extraordinário, muito conciso e com bastante foco. Parabéns. Antes de passar a palavra para o Ferdinando Souza, e em seguida vamos abrir para as perguntas dos participantes, não é? Que eu acho que é mais interessante, é isso, esse bate-papo que vai se seguir agora. Eu queria informar o senhor que ontem nós já formulamos um convite ao senador Eduardo Braga para que participe de uma reunião conosco, ou presencial ou virtual, justamente para que ele nos conte o que ele está pensando, qual a estratégia dele na relatoria no Senado da reforma tributária. E aí, nesse momento, me parece que é a hora de nós, da Associação Panamazônia, expormos também nossos pontos de vista. Vamos ver se ele aceita. Eu vou continuar insistindo e vamos ver. Mas em breve acho que nós vamos ter essa reunião com ele. Ferdinando, a palavra está com você. Obrigado, Belisário. Obrigado, doutor Paulo. Sobre a Zona Franca ainda, né? Estão mantidas, né, as vantagens comparativas, mas isso, assim, para ser sincero, eu fiquei preocupado, principalmente lá no parágrafo 4º, né? Vai sair ainda a lei, né, completa, mas eu vou ler isso aqui para vocês. Mediante acordo entre a União e o Estado do Amazonas, a União poderá aportar recursos adicionais ao fundo de que trata o parágrafo 2º, em contrapartida à redução de benefícios previstos no caput, né? Que foi a garantia, a manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca. Não sei se fico alegre ou se fico preocupado. Será que vão tirar o dinheiro do empresário e vão colocar para o governo? Vocês estão entendendo? É uma faca de dois gumes, eu não sei. Está mantido, mas isso aqui, para mim, é preocupante. Porque você vai tirar o dinheiro, vai perder incentivo às empresas. E vai perder incentivo, evidentemente, vai perder renda, vai gerar desemprego, né? Por um lado. E aí você vai dar esse dinheiro para o governo. Isso, sinceramente, isso me preocupa. Quer dizer, vamos ficar de pires na mão depois? É um risco? Seria interessante ver o que os relatores, ou como lá no Senado, o senador Eduardo Braga pensa a respeito disso, né? O que eles têm? Porque eu acho esse ponto extremamente preocupante. Ok? Muito obrigado, Ferdinando. Ferdinando e doutor Posso Paulo... fazer uma rapidinho, Belisário, antes de passar para as perguntas? Porque esse ponto, Ferdinando, é muito importante. E eu não comentei no início, mas eu tenho formação, especialização em Direito Tributário pela FGV de São Paulo, né? E quando eu estava cursando a minha especialização lá em São Paulo, foi quando foi feita a PEC 45. Então, quem fez a PEC foi o Eurico de Santi, a Vanessa Canado, entre outros, eram de um núcleo de pesquisa que, à época, eu tive a oportunidade de participar lá em São Paulo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu ouvi da boca das pessoas que pensaram na PEC qual que é a intenção deles terem com isso que o Fernando acabou de falar, tá? Inclusive, eu tinha muito embate com eles lá em São Paulo por causa disso, né? Eles partem da premissa que o incentivo fiscal, ele é um gasto público. Juridicamente, ele é um gasto público, né? Porque eu abro mão de um recurso, eu não posso gastar esse recurso em outras coisas, né? Então, eles tiveram uma ideia genial, de um certo ponto, de falar assim, pô, eu gasto muito com incentivo fiscal, eu poderia gastar esse dinheiro em infraestrutura, em outras coisas. Só que eles esquecem que nosso país é um país continental. E eu estou numa região que, felizmente ou infelizmente, tem uma natureza abundante. E um olhar e uma pressão internacional para mim não poder me desenvolver no caso de infraestrutura. Então, como que eu vou abrir mão de incentivo fiscal para ter como troca infraestrutura se a normativa legal e constitucional me impede de fazer essas obras, né? O maior exemplo é o BR-174. Quantos anos de que a gente consegue fazer uma BR, né? Então, não necessariamente eu trocar incentivo fiscal por obra de infraestrutura para nossa região faz sentido, dadas as peculiaridades, né? Então, realmente é um ponto de atenção e um ponto de preocupação. Concordo com o Ferdinando, excelente apontamento. É somente isso. Obrigado. No caso da Zona Franca de Manaus, sem dúvida, o incentivo acaba sendo um investimento, né? Porque senão nós não teríamos a indústria aqui, nós não geraríamos também tributos para a União.
Bem, então agora a palavra está franqueada. Para organizar, eu vou chamar de um a um e ver quem quer perguntar. Pode ser assim? Porque senão, então eu vou fazer dessa forma, se vocês me permitem. Eu passo primeiro a palavra para o doutor Irani Bertolini, que pergunta se ele gostaria de fazer alguma pergunta. Doutor Irani, o senhor gostaria de usar a palavra? E é muito, assim, muito interessante as duas palestras e muito instrutivo. Mas eu gostaria de esclarecer uma dúvida que eu tenho. Eles falam que os produtos produzidos na Zona Franca permaneceriam com o imposto, que deve ser o EPI ou alguma coisa substituindo o IPI, né? Mas são todos produtos ou é só a parte eletroeletrônica? Por exemplo, eu tenho uma fábrica de semi-reboque aqui, um estaleiro. Eu estou dando como exemplo, não quero puxar a brasa para o meu assado, mas tem outras indústrias aí de alimentos e outras. Como fica isso? Será que eles vão dar a mesma condição do eletroeletrônico para essas empresas ou elas vão ficar fora dos incentivos? Muito obrigado, doutor Irani. Eu passo a palavra primeiro para o doutor Paulo e depois para o Ferdinando. Doutor Paulo. Senhor Irani, primeiramente, obrigado pela pergunta, e que pergunta capciosa, né? Uma pergunta muito boa, tá? E essa pergunta talvez vai ser a mesma resposta que eu vou dar para várias perguntas que podem vir por aí. O que o senhor falou é um excelente ponto, tá? E é o grande problema da reforma. Tudo depende da lei complementar que vai vir regulamentando essa matéria, tá? O que eu posso lhe adiantar é que provavelmente vai acontecer e aconteceu já vezes passadas. Eles vão pegar provavelmente os PPDs que existem hoje lá na MDIC, né? Que existem de produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, desde bobinas plásticas, entre outras coisas, até eletroeletrônicos, e vão usar isso como base para instituir o imposto seletivo, que seria o novo IPI, entre aspas, tá? Mas lhe afirmar que vai ser assim é muito difícil, porque é um problema da reforma não ter essa segurança na Constituição, relegar essa normativa para uma lei complementar, tá? Muito obrigado. É isso mesmo. É isso Obrigado mesmo. Porque pela explicação. vai ser ainda, tem muita coisa nessa lei que vai ser definido no Senado. Ou em 8 anos, digamos, eles estão fazendo uma calibragem, vão fazer uma calibragem geral para chegar numa alíquota. Eu espero que chegue numa alíquota do que pagamos hoje. Eu espero, mas a sensação não é essa. Então, esses produtos, tudo vai ser regulado lá no Conselho Diretor Federativo. O próprio Senado vai fazer isso. Eu espero, né, que o Eduardo Braga, esse é um ponto positivo, de ele ser o relator, que ele proteja ali a Zona Franca. Eu acredito que ele tem interesse, obviamente, nisso, né? E a gente tem que pressioná-lo nesse sentido. Então, não dá para a gente dar uma resposta direta sobre isso, assim como possíveis outras perguntas nesse sentido. Foi aprovada, sim, a toque de caixa, essa reforma, e não diz, tem muito lá, poderá, talvez, será avaliado, se dará crédito, tá sim a coisa. Não tem muita coisa determinada. Temos que ser vigilantes. Muito obrigado, Ferdinando. Bem, seguindo aqui a relação, Davi Israel, gostaria de fazer alguma pergunta, Davi? Davi não se manifestou. Fátima Chama, gostaria de fazer alguma pergunta? Não, eu estou me abstendo de perguntar porque o nosso caso é muito específico, não é? É produtos naturais e oriundos da Amazônia, produzidos na Amazônia, a gente tem um contexto muito abrangente. Isso está preocupando muito a todos nós, porque como vender ou continuar vendendo sem saber qual vai ser o nosso custo, tanto de insumos de fora como daqui. Enfim, está uma coisa bem complexa, mas eu parabenizo os palestrantes, excelente, realmente me esclareceram grande coisa. Parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigado. Bem, eu vou passando aqui, então. Arlisson, gostaria de fazer alguma pergunta?
O Alisson está com problema de som. Bem, o Davi também não se manifestou. Francisco Holanda, quer fazer alguma pergunta? Eu queria só fazer aí que o doutor Paulo disse o seguinte, que o IPI não estaria no CBS, né? E o IPI está dentro, né? O IPI, Confins e o PIS. Tá? Ele não é o seletivo, né? O seletivo vai ser outro mais imposto, né? E um outro ponto ainda aí que eu vejo é que, a princípio, está 25%, né? É mais ou menos da Câmara Federal, e teremos aí o do ICMS e exatamente com o ISS. Como o governo federal, inicialmente, o relator era 12,5%, e aí com essas mudanças que foram implementando emendas, chegou a 25%. Com certeza, os 27 estados, os 27 municípios vão ser parte desse comitê, ou seja, não vai ficar por menos de 20% ou 25% também, porque o Estado sai perdendo, porque esse imposto é federal, tá? Não há mais o repasse do FPM e nem o FPE para os estados e municípios. Tá? Eles vão tentar, lógico, o que está se perdendo nesses repasses federais e no aumento do ICMS e o aumento do ISS, tá? Que isso aí vai afindar o nosso imposto, chegando a 40%, mais 40% do nosso PIB nacional, que hoje está em torno de 33%. Né? Vamos ficar igual a França, com 49%. A diferença é que na França, 29% é pago pelos bilionários, vamos dizer assim. E aqui vai afetar sobre bem de consumo e serviço. Muito obrigado, doutor Paulo. Ferdinando, gostaria de comentar? Que hoje o IPI, eles mudam a alíquota, né, constantemente, né? Eu acho que o doutor Paulo quis fazer uma referência ao IES, que vai ser assim, mais ou menos, vai ser nonagesimal, não é isso, doutor Paulo? Mas, de fato, ele está dentro da CBS. É isso mesmo. É porque, na verdade, o IPI, o IES, ele é basicamente o IPI, tá? Por que eu falo isso para vocês? E aí, indo para o juridiquês que eu não queria. O IPI hoje, ele é uma exceção que a gente chama de legalidade, tá? Então, ele é um imposto que eu posso aumentar e abaixar a alíquota por decreto. O IES também vai ser assim, tá? O IPI, hoje, atualmente, ele é uma exceção à anterioridade anual. O que é isso? Ele é um imposto, se eu aumentar, eu posso cobrar ele maior do que 90 dias. O IES também vai ser assim. Então, eu estou fugindo um pouquinho desse padrão de colocar o IPI na CBS, porque eu acho que é mais próximo das pessoas entenderem de eu falar do IPI junto com o IES, tá? Mas, assim, excelente ponto. Na verdade, tudo que a gente conhece hoje de imposto não vai mais existir. Eu faço essa comparação unicamente para fins didáticos, tá? Mas é isso mesmo, é preocupante a questão do aumento da alíquota, tá? A alíquota de 25%, seu Francisco Holanda, na verdade, ela é uma estimativa, tá? Uma estimativa. Ela pode ser maior. A data pode chegar até 33%. Menor eu duvido que está no Brasil, mas maior ela pode ser. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, então, continuando aqui, Sérgio Bandi, gostaria de fazer alguma pergunta? Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Muito bom. Sérgio, aconteceu alguma coisa, gente. Acho que a gente perdeu você. Sérgio, ligue o seu som, por gentileza, Sérgio. Sérgio, não entendi, Belisário. Nós não estávamos te ouvindo. Agora sim, pode ir lá. Fale aí, pode falar. Sérgio, você nos ouve, Sérgio? Acho que a gente perdeu o Sérgio. Sérgio, daqui a pouco você tenta de novo, Sérgio. A gente não está te vendo nem te ouvindo agora. Eu vou passar a palavra para o José Fernando, que acho que ele quer falar. Zica, está com você. Depois o Sérgio vem, entra de novo. Muito obrigado, Belisário. Muito obrigado por ter nos proporcionado duas excelentes palestras, que foram extremamente esclarecedoras. Eu tenho não só uma pergunta, mas duas. Uma é relacionado à progressão do imposto de transmissão.
na minha avaliação, isso será um processo de estatização e vai prejudicar muito as empresas brasileiras. A segunda pergunta é com relação ao IPTU, que os prefeitos vão ter autonomia para mexer na alíquota do IPTU, no valor venal dos imóveis, tudo isso por decreto. E isso, na minha opinião, é um processo extremamente preocupante. Eu queria ouvir a opinião do Dr. Paulo sobre esses dois aspectos que eu levantei. Muito obrigado. Dr. Paulo e Ferdinando depois, por gentileza. Perfeito. Primeiramente, José Fernando, um prazer, né, ainda que virtualmente. E, bem, suas perguntas, suas preocupações são muito relevantes, tá? Eu não quis falar de outros impostos como IPVA, ITCMD e IPTU, que também vão sofrer alterações para não me alongar muito na explicação, mas eu vou dividir em duas partes a resposta. Sobre o ITCMD, na verdade, hoje o ITCMD ele já pode ser progressivo, tá? Apesar de não existir alteração na Constituição, já há entendimento do STF que o ITCMD poderia ser progressivo, tá? Então, na verdade, a gente só vai levar para a Constituição algo que já é entendimento da jurisprudência, tá? É até uma dicotomia, o ITBI não pode, o ITCMD poderia. Então, assim, a grande solução de você... E isso vai muito também contra países mais envolvidos, né? Que tem também aumentado muito o imposto da herança, né? O que eu tenho falado para alguns clientes, é uma solução, na verdade, aí, jurídica, né? É você realmente fazer um planejamento sucessório empresarial. Construir uma hold, uma offshore, fazer, eventualmente, um trust fund fora do país, enfim. Porque, geralmente, as pessoas que têm condições, o empresário, é até recomendável que ele faça esse planejamento patrimonial de uma maneira nacional e internacional para evitar ou para minimizar esse tributo depois, futuramente, tá? Sobre o IPTU, tá? O IPTU realmente é algo muito preocupante, né? Porque não seria nem a alíquota, tá? Só fazendo uma pequena retificação, a sua colocação foi perfeita. O que vai poder ser alterado por decreto vai ser a base de cálculo, tá? Mas ainda assim é preocupante. Por quê? Porque um simples decreto corrige a base de cálculo, que é aquela grandeza que a gente sabe ali. Dia 31 de dezembro, no outro ano já está valendo para a gente pagar muito mais IPTU do que imaginava, né? Então, realmente são pontos de atenção. Muito obrigado. Ferdinando, seu ponto de vista. Não, é isso mesmo que o doutor Paulo falou, né? Eu só colocaria o seguinte, que essa matéria ainda no Senado, né? E assim, quando foi aprovado os impostos e contribuições sobre o consumo, e colocaram esse bode expiatório lá dentro. Deveria estar sendo discutido somente os impostos sobre consumo, e, infelizmente, colocaram isso aí na PEC, né? Enfim. Tá bom, muito obrigado. Vamos tentar o Sérgio Bandi de novo. Sérgio, você nos ouve? Você está com algum problema técnico? Quer tentar falar novamente, Sérgio? Nós queríamos te ouvir. Oi, seu Belisário, ele está sem áudio no computador dele. Ah, tá bom então. Então, tudo bem. Muito obrigado. Bem, Nada. então, vamos seguir aqui. Então, a palavra está franqueada. Para quem quiser falar, por favor, está franqueada a palavra. Bem, amigos, alguém quer fazer alguma pergunta? Caso não queiram mais fazer perguntas, nós vamos então... Belisário, eu gostaria de fazer uma observação só, que é importante a tua fala agora. Chico Holanda. Chico Holanda, pode falar. A sua posição agora de termos aí o relator, o senador de Manaus, o senador Eduardo Braga, sempre muito importante, e aquela interferência que você falou que vai tentar fazer para uma reunião aqui dentro da Amazônia. Eu tenho referência. Em 2019, eu tive audiência, então, com o ministro, com o presidente da Câmara, na época, o Rodrigo Maia, né? E, na época, lá, ele já dizia para ele o seguinte: vocês da Amazônia têm que... Ou seja, a cabeça da pessoa do Sul e Sudeste é que a gente aqui tem que ser igual a eles. E aquilo que o doutor Paulo falou, eu falei no dia lá para ele. Eu digo, olha, a diferença é que lá nós temos que preservar, lá a Amazônia é totalmente diferenciada, então nós temos que ter e precisamos ter esse diferencial. Mas a cabeça exatamente do pessoal aí do Sul e Sudeste, e nesse caso, na época, ele estava com o presidente da Câmara, e ele falou isso para a gente. Eu liderei um grupo de empresários de Rondônia, né? E nós pedimos audiência com ele, e nos recebeu, e um dos temas que tratamos já era preocupado lá atrás, essa reforma. Né? Então, ele nos falou isso, falou, vocês já têm que
e se adequando, porque nós não podemos mais haver diferencial no Brasil. E eu disse a ele, digo, olha, como? A Amazônia não podemos fazer comparação com o Sul-Sudeste, né? Até que aqui vocês derrubaram 80%, tá? E nós lá só podemos derrubar 20%. Então já tem essa diferença. Tá? Então é importante, realmente você falou agora, a união da classe empresarial aqui do Norte, né? Para a gente buscar nossos senadores agora. Tá? Rondônia aqui, dos 3 senadores, 2 dá para a gente contar, um sei que não dá, tá? Eu não sei como é aí do Amazonas, mas eu acho que o caminho é esse agora, a união da classe empresarial e buscar essa nossa classe, nesse momento agora, os senadores, para vê-los e brigar pela nossa região. Obrigado. Muito obrigado, Chico Holanda. Em relação a Eduardo Braga, ontem o Adélio me pediu isso, né? Disse, Belisário, a gente tem que, já que é o senador Eduardo Braga que vai ser o relator, ele aí do Amazonas, aí imediatamente eu entrei em contato com ele e pedi, né? Agora vamos ver se ele vai atender. A gente pediu, e vou insistir também. Agora, se ele vai atender, vamos ver, mas a gente vai aqui tentar. Tem mais algumas pessoas de Roraima, além do Arlisson, também tem o Ivaldo. Alguém de Roraima, Ivaldo, Arlisson, vocês querem fazer alguma pergunta? Não, Belisário. Oi, Arlisson, por favor. Oi, Arlisson. Fico contente com a palestra, parabenizar toda a equipe aí, você em especial, por esse esclarecimento aí. Está valendo, obrigado. Okay. Mais adequado. Muito obrigado, Arlisson. Ivaldo, quer fazer alguma pergunta? Belisário, no momento, não. Tá, mas, assim, se precisar de um contato, um reforço com o Eduardo Braga, eu estou disposto, tá? Ótimo. Então, com ele. Terminando essa reunião aqui, eu te ligo e a gente conversa. Quero sim seu apoio nesse sentido, tá bom? Tá. Ok. Muito obrigado, Ivaldo. Bem, amigos, a palavra está franqueada. Se alguém quiser fazer uso, o momento é agora. Senão, nós vamos liberar os 2 palestrantes. Quem deseja, por favor? Irani. Doutor Irani, por favor. O seguinte, mais uma vez eu quero expor e parabenizar os dois palestrantes pela excelente palestra e muito esclarecedora, e pelas respostas das perguntas também. Mas eu queria fazer um comentário. Nós hoje, quando compramos pela Zona Franca, aqui para a Zona Franca, nós temos isenção de PIS, COFINS, IPI, e nós temos um crédito de 7% de ICMS, né? Como vai ficar isso depois dessa reforma tributária? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Doutor Paulo, por favor. Tá. Primeiramente, mandar um abraço para o Ivaldo, que é cliente aqui no nosso escritório também, que ele que entrou agora aí. Um abraço, Ivaldo. E Paulo, um abraço. Doutor Irani, bem, eu sei que eu vou parecer redundante, né, que eu já falei isso antes, mas, de novo, a tendência, doutor Irani, é que isso se mantenha, tá, quando vier o IBS e CBS. Só que essa manutenção de como é hoje, com a compra de oneradas, um crédito presumido, vai depender da lei complementar que vai ser editada, tá? Não há disposição expressa na PEC da reforma sobre essas questões mais práticas, tá? Ela é bem genérica, ela dá uma amplitude, é mantida a Zona Franca de Manaus com diferença competitiva, como vai ser a lei complementar vai regular. Então, muito provavelmente, né, quando vier a lei complementar, ela vai exonerar as aquisições tanto internacionais quanto nacionais. Se ela não fizer isso, né, é algo que também até não falei, mas muitos clientes do escritório têm perguntado em relação ao PIS/COFINS, né? Todo mundo sabe que na Zona Franca não se paga PIS/COFINS, né? Em Boa Vista também, né? Então, muita gente tem perguntado para mim como fica em relação às ações de PIS/COFINS, né? Bem, as ações vão continuar em curso para quem não tem trânsito julgado ainda, e quando vier a CBS, caso ela não desonere a incidência sobre as vendas locais Zona Franca e vendas locais Boa Vista, os contribuintes têm todo o direito e toda a razão de ingressar com novas medidas judiciais para questionar a incidência da CBS, tá? O que eu quero passar para vocês, gente, principalmente para quem está em Boa Vista e em Manaus, é que vocês têm uma promessa da Constituição, né? De que nós
temos um tratamento diferenciado, tá? Então, o legislador reformador, né, que não é o originário, ele não tem o direito de nos tirar isso pelo prazo garantido pela Constituição, que é até 2073. Então, nenhuma legislação que venha, apesar de ter uma reforma constitucional, uma lei complementar futura, ela não pode nos suprimir esse diferencial sobre ele. Então, por mais que essa lei não exista, a gente não tenha consciência dela, caso ela não venha dessa forma, teremos argumentos jurídicos para questionar isso no judiciário, tá? Só para também dar esse adendo e essa explicação para você. Muito obrigado. Tem alguém pedindo a palavra, mas depois eu passo. Antes, vamos ouvir o Ferdinando a respeito da pergunta do doutor Irani. É isso mesmo. É muita coisa. A gente vai ter que aguardar a regulamentação. E tudo isso está na mão do Senado e nos próximos anos, né? Vamos ter que ter paciência com isso aí. Hoje ninguém sabe como vai ficar, essa é a verdade. Não sabe, né? Embora tenha previsão na PEC. Né? Como tem ciladas também, né? Porque eles falam muito, poderá ter crédito, ou eles dizem assim, sempre que possível, né? Isso dentro de uma lei. Sempre que possível, o governo pode dizer, não vou fazer, não é possível. Entendeu? Está bem complexo isso aí. E é aguardar. Por favor, quem quiser fazer a pergunta, eu não estou identificando, mas tem alguém levantou a mãozinha aí. Sou eu, Belisário. Sou eu. Opa, tudo bem? Leandro. Boa noite, Belisário, Paulo. Leandro está onde? Leandro. Está no Maranhão? Está em São Paulo? Estou em São Paulo. Eu estava no dentista, na cadeira do dentista, ouvindo vocês falando aqui, tá? Muito obrigado, Leandro. Então, gostei bastante do tema, né? Eu queria voltar um pouquinho atrás, porque assim, você sabe muito bem, né, Ivaldo? A gente o Belisário, a gente já conversou bastante, eu sou muito descrente com o Estado, né? Como foi isso aí foi feito no Afogadilho, foi totalmente sem qualquer lógica. A única lógica do Estado é o seguinte: eu preciso tomar o máximo possível de dinheiro que eu puder do contribuinte, né, para manter a máquina. É muito simples. É por isso que ninguém consegue entender todo esse emaranhado, porque a lógica nossa é totalmente diferente da lógica deles. Então, é o seguinte, enquanto eles estão pensando em tomar dinheiro nosso, nós temos que pensar em nos proteger. Como que nós podemos fazer para nos proteger, né? Então, quando você diz que foi boa a reforma, você tem que fazer uma pergunta: foi boa para quem? Para a gente nunca vai ser. O Estado cada vez vai crescer mais e nós, cada dia, vamos ter que trabalhar mais tempo para sustentar o Estado. Quando você fala chamar um deputado, um senador, eu tenho o maior prazer aqui, viu, de estar aqui, de ouvir falando, mas eu vou estar olhando para ele falando assim: e o 7 bi que está sendo gasto em emendas parlamentares, será que vai adiantar que a gente se reúna para discutir com o deputado e com o senador, sendo que está caindo 7 bi de emendas parlamentares, né? Na hora que ele fizer essa pesagem, para que lado que ele vai pender, né? Mas, enfim, a pergunta que fica da minha parte é o seguinte: o que fazer para nos proteger? O que fazer para proteger a nós, o nosso negócio? Eu já tenho uma certa proteção patrimonial, tenho uma offshore, né? Isso eu já tenho algum tempo atrás. Mas, assim, e no dia a dia, né, nas nossas empresas, o que fazer para nos proteger, para nos pagar menos, para correr menos risco? E para o seguinte, o pior de tudo, você vai criar um passivo tributário imenso, né? Se você não se planejar não conseguir fazer um bom planejamento tributário, você vai se endividar e vai adquirir um passivo tributário tão grande que daqui a pouco você não vai conseguir, o seu passivo vai engolir o teu ativo, entendeu? Esse que é o grande problema. Então, a minha pergunta é: o que fazer para proteger? Se existe essa mágica, se não existe, se está cada vez mais difícil, e se hoje não temos essa resposta, mas assim que finalizar todas essas emendas que estão vindo aí, a gente vai ter condições de se proteger. Ok, Leandro. Muito obrigado. Doutor Paulo, e depois Ferdinando, por favor. Perfeito. Bem, primeiro, excelente pergunta, né? E eu quero expor para vocês uma questão simbólica, né? Como o Brasil ele tem muitas simbologias, mas vejam só, a gente tinha na Câmara duas reformas importantes: a tributária e a do orçamento, que limita o gasto. E adivinhem qual foi votada antes?
Ou seja, nós somos o país que primeiro vê a receita para depois ver a despesa. E isso é simbólico, Perfeito. meus amigos. É simbólico. Então, ver a despesa ficou para depois. Por quê? Primeiro eu vou ver quanto eu posso arrecadar para depois saber quanto eu posso gastar. Então, esse é o Brasil. Então, entendam. Isso eu tenho falado para os meus clientes, em palestras que eu tenho dado. Essa reforma está vindo para arrecadar. Arrecadar mais de quem já paga em tributo, quem já paga imposto, e arrecadar de pessoas que não pagavam antes. Então, por exemplo, atividades que antes não pagavam ISS vão pagar o IBS, por exemplo, locação de bem móvel. Não tinha ISS, vai pagar IBS. Então, a intenção é realmente arrecadar. É simplificar, óbvio, mas é arrecadar. Isso está claro na reforma. Isso é falado, inclusive, abertamente pelos pais da reforma, que é o CECIF, o Eurico de Santos, Cristóvão de Sampaio e de São Paulo. Sobre a questão de como se proteger as empresas, aí puxando um pouquinho a bola para mim, para o meu escritório, para o que eu faço, é contratar um bom advogado, tributário, esse bom contador que faça as estratégias que você pode fazer dentro da sua empresa, né? Eu costumo dizer para meus clientes que, infelizmente, em países desenvolvidos não é assim. Mas no Brasil, você está alinhado com o teu fiscal, com teses tributárias, com planejamento tributário, é diferencial competitivo, né? Porque a partir do momento que eu tenho grande inflação, eu tenho um país emergente com juros galopantes e oscilantes, eu tenho cada vez mais apertada de lucro. Então, se eu não tenho um planejamento tributário adequado, meu concorrente tem, muitas vezes eu estou perdendo margem, estou tendo prejuízo, estou ficando fora do mercado, tá? Então, assim, o ideal é sempre ter um bom contador, um bom advogado que você possa consultar para poder fazer esse planejamento para você, tá? Basicamente essa é a resposta. Muito obrigado. Ferdinando, por favor. É isso aí. Geralmente eu escuto do empresário assim, eu quero me preocupar com o meu core do meu negócio, com minhas vendas, eu quero me preocupar com isso. Só que a gestão, ela vem de números, né? Vem de um DRE, vem de um balanço, vem de uma análise econômica financeira, tributária. E eu recomendaria que vocês se aproximassem do setor contábil, departamento fiscal das suas empresas, né? E, no dia a dia, participassem mais, investissem também bastante nessa equipe. E num bom escritório de advocacia. É importante. Eu acho que é preciso acompanhar. Eu acho que assim a gente vai se proteger como um todo de erros, de ter passivos tributários, e principalmente com tantas mudanças que estão ocorrendo agora. Eu tenho uma pergunta, se vocês me permitem, sobre isso. Eu tenho pensado nisso sempre, toda hora, desde que começou essa reforma. São 10 anos para que a reforma ocorra a transição dos dois regimes, não é isso? 10 anos. Então, nesses 10 anos, as empresas elas vão ter que recolher para dois regimes, não é isso? Hoje, o custo de administração, de controle, né, de controle da empresa, da sua arrecadação, é alto. Né? Nesse período de transição, o que as empresas vão fazer? Elas vão ter que manter duas equipes, elas vão ter que aumentar ainda mais o seu custo com o escritório jurídico e aumentar mais ainda seu custo com escritórios de contabilidade. E a sua avaliação, Ferdinando, depois do Dr. Paulo? Vai aumentar muito o custo para a empresa nesse período de transição. É possível que aconteça, sim, aumente o custo. É possível. Embora a gente tenha muitas ferramentas, tecnologias, softwares para ajudar nisso. Mas aumenta as horas consumidas por um escritório, por um departamento contábil, né? Eu espero que isso dure 1 ano, 2 anos no máximo, né? Mas haverá sim. O custo de conformidade no Brasil é elevadíssimo. Ele chega a tomar 50% dos 3 departamentos dentro de uma empresa, em folha de pagamento, contabilidade fiscal. O fiscal consome muito. Isso reflete nas outras áreas. Infelizmente é assim, mas eu acho que se aproxime dos seus setores. Se aproxime nesse momento. Tá certo. Muito obrigado. Essa é a minha mensagem. Doutor Paulo. Belisário, primeiramente, só uma retificação também, porque isso foi mudado no substitutivo da Câmara, tá? Não vai ser mais 10 anos, vão ser 7 agora, tá? Então, serão 7 anos de transição, tá? 26 a 33, né? Isso, 26 a 33. Não sei se todo mundo já sabia da informação, mas achei bom só realmente retificar nesse sentido. E o que você falou está de perfeito acordo com o que o Ferdinando comentou agora, né? E é as contradições que nós vivemos no país, né? Por 7 anos, nós vamos ter uma reforma que veio para simplificar, que na verdade vai fazer ficar mais complexo, porque eu vou estar convivendo com o mesmo regime antigo
durante 7 anos, e eu vou ter que implementar todo o setor contábil fiscal para o regime novo, que vai paulatinamente, né, substituindo o regime antigo, né? Se vocês tiverem interesse em saber como funciona, como vai funcionar essa transição, eu posso falar em perguntas, tá? Eu posso explicar certinho, mas, enfim, como sendo um objeto da pergunta somente, essa questão realmente é uma preocupação, a complexidade da transição, tá? Muito obrigado. Bem, amigos, eu acho que já estamos chegando já no momento de terminar, mas eu queria mais uma vez abrir a possibilidade, abrir a palavra, né, para quem quiser fazer uso dela. E caso ninguém queira, aí então passaríamos para a palavra para as suas considerações finais. Então, mais uma vez, eu pergunto. Alguém tem alguma pergunta? Beleza? Eu não teria uma pergunta, não. Eu teria uma... Eu vi um... É o Chico Holanda? Chico Holanda, isso. Sim, por favor. Eu vejo o seguinte, eu mesmo estava meio afastado, exatamente, inclusive, da debate aqui dentro do grupo. Eu vejo o seguinte, em 5 estados, a Amazônia toda aqui, hoje é convidada para participar desse debate importante para todos nós, né? E a gente vê 20 e poucos empresários a vir participar. E aí, quando teve um assessor meu aí que disse o seguinte, olha, o que adianta a gente cobrar dos nossos parlamentares? Mas se a gente baixar a cabeça mais ainda e não cobrarmos desse pessoal, aí é melhor a gente se enterrar vivo, né? Porque esse pessoal são eleitos para nos defender. Ou seja, essa é a obrigação deles. Sabemos que isso vem aí as emendas de 7 bilhões, 4 bilhões, e que quem não tem realmente um caráter, que não tem uma moral, não tem uma ética, vai se vender. Mas eu acho que nós, empresários, que bancamos toda essa turma, todos os poderes constituídos desse país, a gente tem que fazer a nossa parte, cobrar, e eles têm um dever de pelo menos, nos ouvir, né? Eu acho que a gente precisa mostrar para os empresários que quanto mais pessoas tiver juntos, a luta é melhor. E quando a gente tiver meia dúzia de empresários lutando, tentando falar com um relator, os caras dizem, poxa, cadê ele? Eles são organizados, nem se unem. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa rever o nosso conceito. Como eu falei mesmo, eu mesmo estava até, falei para vocês esse dia, meio afastado do que eu acho que o importante é a participação máxima de empresários, todos os estados aqui da Amazônia, na defesa de um por todos, todos por um. Sem dúvida, essa união é vital mesmo, você tem toda a razão. Meus amigos, eu pergunto pela última vez se alguém tem ainda alguma manifestação a fazer. A palavra está franqueada. Bem, aparentemente ninguém mais tem perguntas, então eu vou passar a palavra para os palestrantes para suas considerações finais. Agora vamos inverter a ordem. Primeiro, Ferdinando e depois o doutor Paulo. Ferdinando, suas considerações finais, por favor. Bem, gente, assim, obrigado pela atenção. Eu espero que nós tenhamos contribuído aí com um pouco mais de assunto. A PEC é extensa, polêmica. Haverá mudanças e, se houver dúvidas, por favor, nos procure através do Belisário ou através do nosso contato e vamos em frente, né? Nós não podemos parar, somos empreendedores e nós não podemos parar por conta de caprichos do governo ou então a gente se sente lesado muitas vezes, né? O cara está arrancando ali o dinheiro do nosso bolso e tudo, né? Mas se a gente não lutar, como disse o colega, vai ficar fácil. Enfim, vamos trabalhar e vamos em frente. Muito obrigado, Ferdinando. Doutor Paulo. Bem, gente, sendo bem objetivo, agradecer ao Belisário pelo espaço, agradecer a todos pela presença. Eu sei que todo mundo que é do poder da parte privada é muito corrido, é muito problema para resolver no dia a dia, né? Até peço desculpas, o Belisário pediu um horário mais à noite, só que eu estou indo para São Paulo na segunda-feira e estava com a agenda um pouquinho apertada, então agradeço quem realmente pôde vir durante o dia para conversar um pouquinho sobre esse tema, que por mim eu falo o dia inteiro, que é o que eu amo fazer, que é a reforma tributária, que é a direito tributário, que é a Zona Franca de Manaus. E realmente agradecer a vocês, espero que eu tenha ajudado a contribuir de alguma maneira a esclarecer esse tema, porque, infelizmente, né, que é o grande problema do século XXI, existem muitas informações erradas na mídia e por aí sobre a reforma, né? Então, eu acho que um instrumento que eu tenho colocado para mim como propósito tentar esclarecer as pessoas sobre a reforma para que, de fato, como o senhor Chico Holanda falou ali, a gente possa brigar pelo que é nosso, né? A gente tem que lembrar que o poder público não cria nada, não transforma nada, não gera nada. Quem gera essas coisas é o setor privado.
Então, se a gente não brigar pela reforma que a gente quer, a gente vai ter que aceitar a reforma que vier, né? Então, isso é muito importante, né? Eu vou mandar no grupo, eu já mandei anteriormente um informativo que eu fiz sobre a reforma tributária pelo meu escritório, tá? Eu quero me colocar à disposição, Belisário, para eventualmente compor e conversar com quem quer que seja, senadores ou outras lideranças empresariais, para a gente poder unir forças e fazer talvez uma redação, um documento mais técnico para enviar, tá? Me coloco à disposição para isso, tá? Muito obrigado. Me coloco à disposição para eventualmente fazer uma palestra presencial com outros associados sobre essa mesma reforma, algo mais visual, né? Com mais elementos visuais. Tanto agora, quando provavelmente lá em outubro, quando vai ser aprovado no Senado, pelo que estão dizendo, né? E também vou avisar no grupo, porque o meu escritório vai fazer alguns workshops de forma gratuita para os nossos clientes e para não clientes sobre a reforma tributária. Quando tiver, eu vou enviar no grupo. Quem quiser, fique à vontade aí, vai ter um coffee break e a gente vai realmente falar desse tema para não perder esse timing de brigar pelo que a gente precisa brigar, tá? Mas, no geral, é um prazer ter a todos aqui, realmente agradecer. Enfim, é isso. Excelente. Olha, em nome da Associação Pan-Amazônia, eu reitero meus agradecimentos ao Dr. Paulo Alecrim, ao Ferdinando Souza, pela generosidade de ceder o tempo e o conhecimento profundo que vocês têm sobre o tema. Muito obrigado pela deferência de vocês e agradecer também aos participantes, aos nossos associados que participaram. Foram poucos, acho que 20 e poucos empresários participando aqui, como disse o Chico Holanda, mas um grupo pequeno, mas super seleto. O que importa é a qualidade. Então, muito obrigado a todos, viu, meus amigos? Muito obrigado e vamos em frente. Um abraço.